Olá! No programa Ciência Livre de hoje, vamos falar sobre as atividades da Marinha nas áreas da saúde, ciência e desenvolvimento. E ainda como a tecnologia nuclear vem contribuindo para a medicina e a saúde no país. Para gravarmos esta edição do Ciência Livre, viemos até a Marinha do Brasil, em Brasília. Nesta edição do Ciência Livre, Dr. Ben Schmidt conversa com o almirante de esquadra da Marinha do Brasil, Ilques Barbosa Júnior. Vamos lá? Na 25ª edição do programa Ciência Livre, nós temos a honra de receber o comandante da Marinha do Brasil, o almirante Ilques Barbosa Júnior. Muito obrigado por essa oportunidade. Um excelente programa para o senhor, almirante. Para nós dois. E sem perda de tempo, vamos tentar preencher esse programa com notícias bacanas que a Marinha pode oferecer para o país. O que consiste esse programa nuclear da Marinha, almirante? Bom, doutor Benini, antes de falar do programa nuclear da Marinha, que é sem dúvida nenhuma um dos programas mais importantes do Hemisfério Sul, ou seja, todo o planeta no Hemisfério Sul, o programa nuclear da Marinha do Brasil tem uma relevância muito grande. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui no seu programa para transmitir informações da nossa Marinha e mostrar para o nosso país que nós estamos cada vez mais navegando em rumos seguros, em mares que às vezes podem ficar tempestuosos, mas, como a gente sabe, marinheiro só se faz em Mar Grosso. Então nós estamos aqui preparados para os desafios que estão por vir. O programa nuclear da Marinha é um programa que envolve dois aspectos: a propulsão nuclear de um submarino e o desenvolvimento de submarinos. Eles estão muito interconectados. Então nós estamos trabalhando na parte nuclear, no desenvolvimento das capacidades correlatas. Enriquecimento do urânio, nós já alcançamos essa capacidade, poucos países no mundo inteiro têm essa expertise, e nós ainda temos um adicional. A forma que nós trabalhamos a ultracentrifugação envolve levitação de sistemas, e isso é um ganho operacional muito grande. É um segredo que nós brasileiros alcançamos. Dito isso, nós passamos agora para a fase, dando um salto na história, um salto tecnológico, no laboratório que faz a parte de simulação do reator do submarino. Quais são as conexões que o laboratório tem com o submarino? Exatamente o reator, a parte da propulsão do submarino. Então, o programa nuclear, ele tem um envolvimento da ciência na ponta, na tecnologia de ponta, na área do conhecimento mais avançado. E isso envolve tecnologias sensíveis, na química, na física, na matemática, pelos cálculos que são necessários serem elaborados. Isso traz um arraste tecnológico muito grande, que irradia em várias áreas do conhecimento em benefício da sociedade brasileira. Essa é uma síntese de um programa muito longo, que já vem de bastante tempo e que tem como visão, como objetivo final, o submarino com propulsão nuclear. E aqui eu aproveito para informar a todos, participar mais uma vez, que propulsão nuclear é uma coisa, armamento nuclear é outra coisa. A propulsão nuclear é o que a Marinha do Brasil acha necessário para defender a nossa Amazônia Azul, os nossos interesses do mar, para alcançar aquilo que é mais caro para nós todos, a paz. Esse é o objetivo central, sempre foi e sempre será da nossa Marinha. Alcançar a paz para sustentar o desenvolvimento, vamos dizer assim, contínuo da nossa sociedade. O bem-estar, o bem comum da nossa sociedade. E, comandante, e daí a palavra multipropósito? O reator multipropósito, que é, vamos dizer assim, uma das muitas consequências, um dos muitos
efeitos colaterais, vamos dizer assim, no bom sentido, do programa nuclear, é um reator multipropósito que vai ajudar muito na área da saúde do povo brasileiro. Radiofármacos, radioisótopos, a medicina nuclear, que o senhor bem sabe até melhor do que eu, dos benefícios que ela alcança para a cura de diversas doenças autoimunes, por exemplo, o câncer, em todas as suas variantes. Então, são tecnologias que hoje nós importamos com um preço extremamente caro. E essa tecnologia também, às vezes, por envolver áreas sensíveis do conhecimento, com desdobramento no duplo emprego, militar e civil, nós temos restrições de acesso. No fim das contas, quem paga a conta, quem é, vamos dizer assim, alvo de um sofrimento maior, é a sociedade brasileira. Por isso, o reator multipropósito é um cluster de conhecimento, é um centro que vai permitir cada vez mais que a sociedade brasileira fique conhecendo as áreas do conhecimento mais importantes para o futuro, mas com desenvolvimento no presente. Ou seja, redução de custos para atendimento em área de saúde da sociedade brasileira. E, comandante, e para fornecer esse benefício à saúde, esse reator, a Marinha está ligada à medicina de que maneira? Através das inúmeras universidades, principalmente a Universidade do Estado de São Paulo, aliás, uma ligação que já vai há quase um século, 75 anos, nós estamos chegando lá, uma ligação que se interpenetra várias áreas da Universidade do Estado de São Paulo com outras universidades. Aí eu cito a Universidade Federal Fluminense, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Federal de Santa Catarina. São inúmeros centros de conhecimento que se interconectam com o programa nuclear. Na verdade, o que nós temos que ter em mente é o seguinte: um programa dessa natureza, da complexidade tecnológica de conhecimento, ela exige muitas áreas de expertise. Então, se nós imaginarmos uma matriz estratégica, uma matriz onde temos arquitetos, engenheiros, médicos, cientistas, filósofos, toda a gama da área do conhecimento funde-se como uma sinergia. E aqui eu quero abrir um parênteses. Existe na ciência, o senhor como cientista sabe muito bem disso, o que nós chamamos de efeito turbulência. O senhor está trabalhando para fazer um determinado reator e alcança um conhecimento na área da química. Aí o cientista ligado à química fala, mas isso aqui é importante para a química. Isso aqui é também importante para a tecnologia da informação. Essa turbulência, ela permite o quê? O bem-estar da população, o conhecimento. Então nós temos aí um exemplo muito simples que eu vou dar para todos, né? Certamente conhecimento de muitos, que é a nossa frigideira, o Teflon. O Teflon vem da onde? Das espaçonaves que foram e voltaram da Lua. Quando elas se reentraram na atmosfera, ou saindo da atmosfera, tem que haver uma proteção térmica muito forte. O Teflon foi desenvolvido assim. O Kevlar também, que é um material extremamente duro, mas flexível ao mesmo tempo, em muitas características superior ao aço. E isso, ao mesmo tempo que aumenta a qualidade do equipamento cirúrgico, por exemplo, a precisão do laser, quando vai fazer a cirurgia, a robótica envolvida em tudo isso, vai permitindo que as cirurgias que antes eram bastante complexas e demoradas e que faziam um sofrimento muito acentuado ao corpo humano, hoje se faz com muito mais presteza, muito mais precisão. A laparoscopia, por exemplo, que o senhor conhece melhor do que eu. Tudo isso envolve esses programas de complexidade tecnológica acentuada. É o caso do programa nuclear da Marinha. E, comandante, além desses agregados fundamentais, o senhor gostaria de citar alguns outros projetos na área de desenvolvimento de pesquisa? Nós temos muitos. Um que o senhor, inclusive, já conhece e deve voltar em breve, se Deus quiser, é o Programa Antártico da Marinha. O Programa Antártico Brasileiro, melhor dizendo, que conta com a ajuda importantíssima de vários setores da sociedade, inclusive da nossa Força Aérea Brasileira, da Petrobras, da Oi, de várias companhias, várias empresas públicas e privadas, várias instituições do governo também atuam no Programa Antártico. O Programa Antártico agora está passando uma fase ainda mais, iniciando, melhor dizendo, uma fase auspiciosa, que é a inauguração da nova estação. A nova estação ela é muito mais ampla que a anterior, muito mais segura, porque tem tecnologia associada a esses programas que nós acabamos de mencionar,
em termos de proteção ao frio, proteção ao vento, mescla a parte da aerodinâmica na construção de edifícios para uma área que tem ventos intensos. A aerodinâmica é importante para manter o edifício com bastante estabilidade. Então, o Programa Antártico é importante porque, exemplo, o agronegócio brasileiro. Quão importante é para o agronegócio saber a previsão de clima com antecedência e com a acurácia necessária. É um dos exemplos. Outro comentário, a parte de alimentação. Existem recursos na Antártica que estão sendo mapeados para um futuro. Como nós vamos fazer para atuar sem destruir o meio ambiente, que é importantíssimo. Na parte da história da humanidade, como é que ocorreram as transformações ambientais, quais são as associações que nós temos que fazer para corrigir a camada do ozônio ou não, a suposta ou verdadeira, nós temos que estudar isso, esses efeitos climáticos que estão alcançando fenômenos da natureza de intensidade que alguns cientistas dizem de maneira crescente. Aqui eu estou me referindo aos furacões, com intensidade e frequência maior. Então, todo esse aspecto tecnológico envolve, em várias áreas das ciências, o programa da Antártica brasileiro. Temos também o programa que envolve, esse é o mais importante de todos, o senhor me desculpe, por favor, que é a capacitação que nós estamos cada vez mais aumentando na nossa Marinha. A simples presença do senhor aqui, por si só muito importante pelo cientista de renome que o senhor é, já mostra que nós estamos cada vez mais atraindo os polos de conhecimento. Tudo que o senhor fala sobre neurociência, a neurocirurgia, a capacidade neuromotora que influencia até a sobrevivência diretamente do ser humano, mostra que nós estamos indo no caminho correto. Porque a matriz estratégica do conhecimento, ela se fortalece, é uma sinergia contínua. Então, o programa de capacitação que nós estamos trabalhando está nos remetendo, e aqui é um ponto importante e vou dar em primeira mão, em termos públicos. Em breve nós vamos ter mais um aprimoramento no nosso sistema de capacitação, que é a criação de um instituto de pós-graduação naval. Evidentemente nas áreas de conhecimento que nós temos mais interesse. Como exemplos, os diversos que tem no estado de São Paulo, mas também o MIT, o Naval Postgraduate School da Marinha dos Estados Unidos, justamente para enfrentar o que nós temos hoje mais desafiante, a era do conhecimento, em um país com as dimensões que nós temos, que poderemos ter o minério, mas não sabemos usar o minério. Então isso é realmente um desafio muito grande. Comandante, se o senhor me permite, eu vou aproveitar que o senhor citou a palavra ser humano, pois, paralelamente a toda expertise, o comandante da Marinha do Brasil é um ser humano. E eu queria lhe perguntar, o que a Marinha significa na sua vida, comandante? Essa é uma pergunta difícil e fácil ao mesmo tempo. A Marinha significa 100% da minha vida, 120% da minha família. Porque, evidentemente, se eu estou aqui é porque a minha família, de muito longa data, me apoia e me acompanha. Eu não posso detalhar muito porque a emoção pode me trair, mas sem dúvida nenhuma, em momentos cruciais, para que caminho tomar? A família foi fundamental. No caminho de apontar as virtudes, de apontar a perseverança, o espírito de cooperação, a fé, a capacidade de superação, isso foi muito importante. Mas ainda, ao longo dessa atividade toda, de todas essas navegações, muito tempo afastado de casa, em navegação, o núcleo familiar que se forma depois, com a esposa, no meu caso, 2 filhas, é mais do que importante. Sem dúvida nenhuma, para um marinheiro, saber que tem um porto seguro é fundamental. Não existe essa possibilidade de não ter um porto seguro. Comandante, o senhor já imaginou o senhor sem a Marinha? Pelo que o senhor me disse, eu não consigo visualizar isso. O senhor poderia viver sem a Marinha? Minha primeira opção, o que o senhor seria? Minha primeira opção
profissional, quando eu comecei lá em São Paulo, nós somos conterrâneos, era arquitetura. Eu seria arquiteto. E realmente, quando eu na arquitetura tentei o Mackenzie, na verdade eu estava entre arquitetura e engenharia civil. Mas a primeira opção era arquitetura. Mas por que arquitetura? Porque ela mistura a área exata com a arte. É mais ou menos como ser marinheiro. Todo marinheiro tem que ser um engenheiro, tem que ser um cientista, mas também tem que ter uma vocação muito grande para as artes, de apreciar a natureza, de saber respeitar o mar, de saber verificar uma simples mudança de vento, uma simples mudança de temperatura, de barômetro, que a tempestade está vindo ou está indo, depende da circunstância. Então, a minha primeira opção, não ser marinheiro, seria ser arquiteto, que também acho uma bela profissão. Eu tenho uma filha que é arquiteta. Almirante, o senhor gostaria de deixar uma mensagem bacana para os jovens que pensam em ingressar na Marinha do Brasil? O que o senhor tem para dizer com esse coração que o senhor mostrou para a gente aqui hoje? Bom, para os jovens, de maneira geral, não aqueles que querem entrar para a Marinha. Para os jovens, primeiro, acreditar em si mesmo. Terem a crença absoluta, convicção plena de que eles são capazes. De tudo. De qualquer coisa que se apresentar para ele superar. Essa é a primeira mensagem. É mais ou menos assim, né? Eu até brinco em família, olhar para o espelho todo dia de manhã e dizer assim, eu sou o cara. Eu faço chover de baixo para cima e de cima para baixo, que é o mais comum. De um lado para o outro, de um outro para um. Ser diferente e perseverante. Essa é a mensagem número 1. A segunda mensagem é acreditar no Brasil. Não existe no planeta Terra um país que tem todo o conjunto de virtudes e capacidades que o nosso tem. Nós temos que ter ideia do desafio que é um gigante desta magnitude, muito maior que a Europa, equivalente aos grandes países do planeta, em termos territoriais, em termos de recursos, com uma população espetacular, trabalhadora, que passa um momento de cura, um momento de superação, onde as instituições estão funcionando normalmente, todos os seus respectivos trabalhos em suas atribuições, essas instituições estão correspondendo, umas mais, outras menos, mas estão atuando. Então, acreditar no Brasil, na verdade, é acreditar em si mesmo. Esse é o segundo ponto. O terceiro, que eu acho importante também, é aprimorar sempre a capacidade de análise. Quando as pessoas começarem a falar uma série de mensagens, verificar exatamente qual é a construção da gramática dessa frase. Se tem sujeito, verbo, predicado, se existe um conteúdo ou se é uma mensagem superficial, tipo daquelas que a gente vê em várias circunstâncias, em várias mensagens que infelizmente transmitem informações superficiais e induzem um primeiro raciocínio e embotam a reflexão, ou melhor, dificultam a análise. Isso é importante porque aí vem junto a maturidade. Ou em linguagem marinheira, né, não pode entrar no canto da sereia, porque senão o mar fica grosso. Esse é um ponto muito importante para os jovens. São às vezes induzidos por aquela flama importantíssima da mudança, mas a mudança ela precisa ter um planejamento. Ela precisa ter objetivos bem claros, estabelecidos, para que nós possamos alcançá-los. Todo objetivo, ele exige uma ação estratégica, uma ação coerente para se levar a isso. E às vezes exige reflexão contínua. Então, quando um jovem falar assim, puxa, eu vi foi fácil alcançar certo objetivo. Nenhum objetivo concreto e muito bom é fácil.
Tudo é difícil, mas é que dá valor, né? Assim a gente dá valor, né? E comandante, o senhor como almirante de esquadra, o senhor imaginava que o senhor seria comandante da Marinha do país? Jamais. Na verdade, na nossa profissão, nós não trabalhamos com esse objetivo de ser alguma coisa. Na verdade, nós trabalhamos para trabalhar, para fazer mais, fazer melhor, buscar uma possibilidade de fortalecer o bem comum. Essa é a verdade. Nós nunca serei isso. No ambiente militar, doutor Mene, uma característica importante, a competição entre nós, ela existe, mas ela é estabelecida em regras muito claras. Não existe, numa passagem, por exemplo, de comando, uma passagem de direção de determinada organização, a possibilidade do comandante que passa não desejar que o que segue seja melhor ainda. Porque o êxito dele está embutido no êxito maior do outro, senão ele falhou. Por isso que nós não temos essa... Quando entramos para a Marinha em 1973, não existe essa... Mas isso é muito bonito, comandante, e sempre chamou a nossa atenção a disciplina da Marinha. O senhor gostaria de deixar algumas palavras aos jovens, aos brasileiros, sobre a importância da disciplina na nossa vida, comandante? Na vida, ela é consequência, eu vou dar o exemplo do navio. Por que o navio tem que ser disciplinado? Senão todos os marinheiros morrem. Simples assim. É isso. Por que a Marinha ela tem essa característica? Que o comandante do navio, ele pode ser um ás no comando. Pode ser o almirante Tamandaré, o almirante Nelson, um expertise enorme. Mas se o marinheiro, no timão, o mais simples marinheiro, não souber o ofício dele de timoneiro, o navio vai dar nas pedras exatamente da mesma situação, da mesma ocorrência de um acidente, se o comandante fosse ou não fosse uma expertise boa. Então, a síntese da mensagem da disciplina é: se nós queremos que um objetivo seja alcançado no navio, que é navegar com segurança, combater com segurança, flutuar com segurança, todos dentro do navio têm que estar disciplinados conscientemente. Não é necessário a disciplina positiva, porque o ambiente operacional ali, o mar, ele já é uma ameaça constante. Então, se o marinheiro sabe o seu trabalho, o outro também sabe, e eles atuam em complemento um ao outro, o almirante de esquadra, do passadiço de um navio, junto com o marinheiro mais moderno, se um míssil vier, morrem os dois, da mesma maneira. Exatamente igual. Então, essa sensação melhor dizendo, essa convicção, essa certeza dessa proximidade, faz com que a disciplina da Marinha seja muito consciente. Não é necessário, sabe, a irradia do navio para a terra. Os cruzeiros navais também têm essa percepção muito concreta. Eu digo Marinha do ponto de vista completo, né? Todos os seus segmentos. Então, a disciplina, quando vai sendo transbordada do navio, dessa maneira consciente, em função do ambiente operacional, em navegação noturna, por exemplo, em baixa visibilidade, em situação de mar grosso, uma equipe está dormindo, outra fica em espera e outra está de serviço. Se aqueles que estão de serviço não souberem exatamente o que fazer, com disciplina, os outros estão em risco, não vão voltar para casa. Então, isso passa para a nossa Marinha como um todo. Por isso que ela é bastante disciplinada, pelas circunstâncias da profissão. Quando nós passamos esse exemplo para a juventude, a disciplina não pode ser entendida como limitador da iniciativa, inibidora do pensamento livre. Ao contrário, ela estimula, ela organiza. É que às vezes esses estereótipos são criados para reduzir a capacidade intelectual dos jovens, para reduzir a capacidade intelectual dos nossos professores, porque na anarquia, nas dificuldades que nós temos, quando em ambiente que não está organizado, a criatividade, ela tem dois aspectos importantes. A criatividade exige um aspecto de liberdade de pensamento. Ela impõe isso, na verdade. Mas, ao mesmo tempo, a liberdade de pensamento, na concretização das ações decorrentes, ela precisa da disciplina.
Então, uma outra mensagem, em adicional àquela que o senhor pediu, doutor Beni, é que a disciplina não pode ser vista como inibidora. Ao contrário, ela é uma estimuladora de êxito. É simples assim. E, comandante, por isso que o senhor acabou de mencionar, a Marinha, então, ela tem realmente um papel muito importante para a melhora da educação no nosso país. Na verdade, doutor Beni, todas as instituições sérias, todas as instituições que têm essa vocação de atender o nosso país, têm essa capacidade. Não é uma característica somente da Marinha. A Marinha tem uma vertente que nos remete à mentalidade marítima, nos remete ao mar, os espaços oceânicos, os nossos vizinhos, além dos nossos amigos aqui do Oeste, Paraguai, Bolívia, Equador, Chile, Argentina, nos remete para os rincões mais afastados. Nós temos vizinhos na Alemanha, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, nossos vizinhos da África, Angola, Moçambique, Namíbia. Então, a Marinha tem essa capacidade, em função da própria profissão, de se conectar com o mundo todo. Mas com o Exército Brasileiro, com a Força Aérea Brasileira, com a Universidade de São Paulo, com a Universidade Federal do Estado de São Paulo, com a Federal Fluminense, com a UFRJ, com o Mackenzie, todas essas instituições têm muita capacidade e nós temos a ousadia de dizer que nós estamos fazendo força para continuarmos na liderança dessa capacidade de esforço e contribuir na continuidade do desenvolvimento do nosso país, no bem-estar da nossa sociedade. Comandante, está tão gostoso conversar com o senhor, mas a gente sabe da sua agenda nesse momento que nós estamos vivendo aqui e eu queria perguntar para o senhor, para a gente finalizar, qual é a proximidade da inauguração da próxima Estação Antártica e o que o senhor, de foro íntimo, espera que ela ofereça à Marinha? Doutor Beni, primeiro, o momento que nós estamos vivendo é um momento de desafio, extremamente produtivo. Isso é importante dizer. As pessoas não precisam se ficar preocupadas com o que vai acontecer. Vai acontecer que nós vamos trabalhar mais. Se Deus quiser, muito mais. Que os desafios sejam bem grandes, mas nós podemos superar os desafios grandes. Porque se o desafio for pequeno, nós vamos ter consequências também pequenas. Que os desafios sejam grandes, porque o Brasil é grande e precisa de gente que trabalhe bastante, com esforço contínuo para toda a sociedade oferir as vantagens dessa riqueza que nós temos. Com relação à Estação Antártica, a inauguração está prevista para o início do ano que vem, 2020. Ela está num processo agora de comissionamento de sistemas, de verificações se tudo aquilo que foi programado, construído, está funcionando corretamente, faz parte de um checklist, vamos dizer assim, de entrega para os cientistas realmente passarem a trabalhar dentro da estação e nós também, marinheiros, na sua segurança. Então, o que eu espero do Programa Antártico são desafios grandes, maiores ainda que nós temos, para que nós possamos ser também bastante grandes. Essa é a esperança que eu tenho, não só o Programa Antártico, o Programa Nuclear, o Programa Espacial Brasileiro, da nossa Força Aérea, o Sistema de Defesa do Exército Brasileiro, o fortalecimento da educação contínuo, a sua universidade, que nós tenhamos muitos doutor Beni. Esse é um desafio que nós estamos fazendo força na Marinha, para que nossos sucessores sejam melhores que nós dois somados. Esse é o que é realmente desafiante. Isso que nós estamos trabalhando. Muito obrigado, comandante. Em nome do programa Ciência Livre, depois de tão belas palavras, muito obrigado por ter aceitado. Doutor Beni, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, em nome da nossa Marinha, na verdade, em nome do nosso país. Próxima, muito obrigado. Muito obrigado. Mais informações e outras edições do Ciência Livre você encontra no site programaciencialivre.com.br. Esperamos você no próximo Ciência Livre. Até lá!